Opa, eu sou o Edgar e continuamos nossa série introdutória à teoria de conjuntos. Nesse vídeo, vamos entender como estabelecer de maneira precisa as noções de conjunto finito e de conjunto infinito, assim como estabelecer uma série de propriedades acerca dessas noções. Bora lá? Uma ideia que é bastante importante para a teoria de conjuntos e que já apareceu em outros momentos em nosso canal é a ideia de comparar sem contar. Olha o que eu quero dizer com isso. Suponha que você tem uma distribuição aqui de asteriscos e de figuras triangulares no quadro. Uma pergunta bastante natural de se fazer é a seguinte: há mais asteriscos ou há mais figuras triangulares? Uma maneira também natural de responder esta pergunta é contando os elementos. Mas esta nem sempre é uma boa estratégia. Se tivermos, por exemplo, uma quantidade infinita de asteriscos e infinita de figuras triangulares, como que nós poderíamos compará-los? Nesse momento, talvez você fale, olha, Edgar, mas aí não faz sentido. Se há infinitos figuras triangulares e há infinitos asteriscos, nada há para ser comparado. Bem, se você concorda com esse ponto de vista, então eu te convido para assistir esta série produzida pelo Alfredo, em que ele mostra que dá sim para comparar infinitos e que há infinitos de tamanhos diferentes. Mas, no nosso vídeo, a gente vai se concentrar basicamente nos finitos. Então, esta ideia que nós desenvolveremos para os finitos ajuda também a comparar infinitos. Qual que é a ideia? A ideia é fazer um pareamento entre os objetos que nós temos, entre as figuras que nós temos. Se nós parearmos todo o asterisco com todo o triângulo, se não sobrar ninguém sem pareamento, quer dizer então que eles têm o mesmo tamanho ou o mesmo número de indivíduos. Se sobrar algum, como no caso que sobrou uma figura triangular, então há certamente mais triângulos do que asteriscos representados no quadro. Essa ideia intuitiva de pareamento para realizar comparação pode se tornar precisa se nós apelarmos à noção de conjunto e de função. Vamos considerar de maneira ingênua esses dois conjuntos, A e B, os seus elementos, e nós podemos parear os elementos de A com os elementos de B através de uma função. Mas não qualquer função. Qual que é uma propriedade que nós devemos esperar desta função? Nós devemos esperar, como é um pareamento, que elementos diferentes em A sejam levados para elementos diferentes em B. Esse tipo de função é chamado de função injetiva ou injetora. Tudo bem? Ótimo, então nós temos uma função injetora de A em B. Observe que há um elemento em B que não é imagem de ninguém em A. Esse tipo de função é chamado de função não sobrejetora. Ora, do pareamento que nós fizemos através dessa função em azul, qual que é a conclusão que você chega? Que em B há mais elementos do que em A. Que o tamanho de B é maior que o tamanho de A. Caso nós tivéssemos uma função bijetiva de A em B, ou seja, uma função que é tanto injetiva quanto sobrejetiva, insisto, injetiva, elementos distintos vão para elementos distintos. Sobrejetiva, todo mundo de B é imagem de alguém em A. Se a função fosse bijetiva, então ambos os conjuntos seriam do mesmo tamanho. E esta noção de ter o mesmo tamanho é capturada pela definição de equipotência entre conjuntos. Nós diremos que dois conjuntos A e B são equipotentes quando existe uma função que vai de A em B e esta função é bijetiva. Claramente, a situação que nós temos à esquerda não é de uma função bijetiva de A em B. É de apenas uma função injetiva. E, portanto, os conjuntos A e B, à esquerda, não são conjuntos equipotentes. Quando os conjuntos forem equipotentes, nós representaremos eles através desse símbolo.
E no caso da esquerda, nós dizemos que o conjunto A é menor que o conjunto B. Esta relação de desigualdade de tamanho de conjuntos é importantíssima. Nós voltaremos a ela ainda nesta série e certamente dedicaremos uma série exclusiva para ela no futuro. Mas por hora, nós vamos nos dedicar apenas à noção de equipotência, porque ela permite que a gente defina de maneira precisa quando um conjunto é finito. Nós diremos que um conjunto A ele é finito quando este conjunto A é equipotente a algum número natural. Ora, mas faz sentido dizer isso, Edgar? Faz. Por quê? Porque A é um conjunto, número natural é um conjunto. Embora não seja essencial, é bom nós treinarmos e escrevermos essa definição em linguagem simbólica. O conjunto A é finito quando existe algum n, tal que n pertence ao ômega e n é equipotente a A. Veja que o que está escrito de maneira bem abreviada em linguagem simbólica corresponde à tradução em língua portuguesa. Mas vamos a um exemplo para fixar as ideias. Considere que você tem três conjuntos diferentes, x, y e z. X é diferente de y de z e z de x. Ora, se você tem três conjuntos distintos entre si, você consegue formar um conjunto que tem como elemento cada um desses três conjuntos. Como? A partir do axioma do par, você tem o unitário de x, unitário de y e unitário de z. Agora, a partir do axioma da união, você tem a união desses unitários que resulta em x, y, z. E esse conjunto é equipotente ao número natural 3. De fato, observe que nós podemos representar esse conjunto como sendo o A, os elementos dele são x, y e z, e o número natural 3 é um conjunto. Quais são os elementos de 3? Pela representação de von Neumann que nós estamos utilizando, o conjunto 3 é nada mais, nada menos do que o vazio unitário de vazio e vazio unitário de vazio. Observe que o 3, então, é o 0, 1 e 2. Bem, por que o conjunto A é finito? Porque há uma bijeção entre o conjunto A e o conjunto 3. Observe que esta bijeção ela pode ser entendida como sendo nada mais, nada menos do que o nosso processo usual de contagem a partir do zero. Então, você vai contar da esquerda para a direita x, y, z. É 0, 1, 2. Mas esse é um modo de contar. Do z para o x, 0, 1, 2. E a outra contagem, e claro, ele continua com 3 elementos. A partir disto, podemos agora definir também de modo preciso o que é um conjunto infinito. Ora, um conjunto A é infinito quando este conjunto A não é finito. Deste modo, infinito é sinônimo de não finito. E podemos escrever também em linguagem simbólica que A é infinito como sendo não existe um n, tal que n pertence ao ômega e n é equipotente a A. Ótimo! Vamos então agora estabelecer um resultado importantíssimo acerca dos conjuntos finitos. Esse resultado estabelece basicamente que, dado um conjunto finito, nenhum subconjunto próprio dele é equipotente a ele. De modo mais preciso, se A é um conjunto finito, então não existe um conjunto B, tal que o B está contido em A, o B é diferente de A e o B é equipotente ao A. Quando nós dizemos que B está contido em A e B é diferente de A, nós estamos dizendo que B é subconjunto próprio de A. E essa cláusula do B ser diferente de A não pode ser retirada. Ingenuamente, é muito razoável esse resultado. Por quê? Porque, ingenuamente, se um conjunto é finito, ele tem uma certa quantidade de elementos, e aí se ele tem um subconjunto diferente dele próprio, então esse subconjunto tem menos elementos, e aí é claro que um conjunto que tem menos elementos não pode ser equipotente com um que tem mais elementos. Você não consegue construir a bijeção, o pareamento entre eles. Embora seja muito razoável que a gente aceite esse resultado, eu vou apresentar também um argumento formal para ele,
mas apenas no final do vídeo. Então, se você não está completamente convencido ou convencida de que isso vale, acompanhe comigo a demonstração desse fato no final. Vamos guardar a demonstração para o final, porque agora nós vamos usar este resultado importante para provar que certos conjuntos são infinitos. A principal consequência daquele resultado importante é que ele nos fornece uma estratégia para verificar que um conjunto é infinito. Como? Bem, se existir um conjunto B, tal que o B está contido em A, o B é diferente de A e o B é equipotente ao A, então este conjunto A deve ser um conjunto infinito. Ora, mas por que isso, Edgar? Simples consequência lógica. Repito, A é finito, então não existe um B, tal que B está contido em A, B é diferente de A e B é equipotente a A. Ah, mas tem todas essas condições. Olha, então o conjunto A é infinito. Estabelecendo ainda de uma outra maneira logicamente equivalente e bastante útil para a gente começar a pensar sobre conjuntos infinitos, nós podemos dizer que um conjunto é infinito quando ele é equipotente a algum de seus subconjuntos próprios. Esta é uma estratégia muito interessante de verificar a infinitude de certos conjuntos. A estratégia é, será que eu consigo fazer um pareamento do conjunto com um subconjunto próprio? Se eu conseguir, este conjunto é infinito. E é esta estratégia que nós usaremos para demonstrar que o conjunto ômega ele é infinito. Dito em outras palavras, a coleção de todos os números naturais é infinita. Talvez você se lembre que, alguns vídeos atrás, quando eu defini o conjunto ômega, eu disse assim, olha, certamente o ômega é infinito. Por quê? Porque o ômega é um conjunto indutivo, nesse conjunto indutivo tem o vazio, se tem o vazio tem o sucessor, mas ele já tem todos os sucessores, então ele já tem todos os próximos. Para ter todos os próximos, não pode parar em algum momento a cadeia, então a cadeia infinita toda está dentro dele e ele é infinito. Ora, esse argumento é muito ingênuo, muito informal. Nós temos condições agora de provar de maneira precisa por que o ômega é de fato infinito. Para isso nós vamos fixar o seguinte argumento, e só para manter a notação, eu vou chamar o ômega de A e vou chamar um conjunto B de ômega menos zero, ou ômega menos vazio. Observe que, com isto, o B está contido em A, e além disso, o B é diferente de A. Por que o B está contido em A? Porque os elementos de B são aqueles de ômega menos alguns. Então todo mundo que está em B está em ômega. Por que o B é diferente de A? Porque o vazio é elemento de A, é vazio de ômega, mas o vazio não é elemento de B. Ora, para mostrar então que o A é infinito, nós precisamos apenas argumentar que A é equipotente a B. E como que nós podemos fazer isso? Ora, observe que o A, sendo ômega, é 0, 1, 2 e assim por diante. E o B, sendo ômega menos 0, é 1, 2, 3 e assim por diante. Como que nós podemos fazer um pareamento entre esses conjuntos? Ou, de maneira mais precisa, como que a gente pode estabelecer uma função bijetiva de A em B? A ideia é muito simples. Basta você tomar cada elemento de A e associar ao seu sucessor. Observe que, com isto, nós estamos definindo uma função bijetiva de A em B. Ora, por que é função? Porque a todo elemento de A corresponderá a um elemento de B. De fato, todo número natural tem um sucessor. Além disto, esta função é injetiva porque elementos diferentes de A têm sucessores diferentes e, portanto, imagens diferentes por F. Por fim, por que B é sobrejetiva? Porque em B todos os elementos são sucessores e, deste modo, todos os elementos de B são imagem de alguém de A. Sendo objetiva a função, nós concluímos que A é equipotente a B e, portanto, o conjunto A, o conjunto ômega, é um conjunto infinito.
Vamos agora apresentar um fato bastante intuitivo acerca dos conjuntos finitos, com dois objetivos, né? O primeiro objetivo, de verificar que a nossa noção de ser finito parece que é adequada, e o segundo objetivo, para mostrar que ela está bem adaptada, ela é bem acoplada à noção de contar os elementos de um conjunto finito. Quer ver o que eu quero dizer com isso? Vamos mostrar o seguinte fato, que se A é um conjunto finito, então A é equipotente a um único número natural. Dito de outro modo, nós estaremos dizendo que se um conjunto é finito, então a gente pode contar os elementos dele. E quando a gente conta, só dá um resultado. É muito natural que isso aconteça, é muito natural que esse fato ocorra, mas mesmo assim a gente vai apresentar um argumento para ele, porque esse argumento é bastante presente quando a gente precisa provar que algo é único. E um argumento bastante útil para mostrar que algo é único é supor que existam dois, e aí verificar que esses dois, na verdade, são os mesmos. Observe primeiramente o seguinte, do fato de A ser equipotente a M, nós temos que M é equipotente a A. E disto, que existe uma função de f de M em A que é bijetiva. E do fato de que A é equipotente a N, tem uma função G bijetiva de A em N. Vamos nos apoiar novamente na noção intuitiva, ingênua de conjuntos e representar ali o A, o M e o N. A esquerda nos garante que tem uma função f bijetiva de M em A e tem uma função G bijetiva de A em N. Nós queremos concluir que o M deve ser igual ao N. Então nós devemos comparar esses dois conjuntos. Ora, para isto, nós podemos estabelecer então uma função que vá de M em N. E isto pode ser obtido através da noção de função composta. Desde o ensino médio nós aprendemos que se você tem duas funções em que o contradomínio de uma é o domínio da outra, então você pode fazer uma composição entre elas, de tal modo que vai do domínio da primeira ao contradomínio da segunda. Esta é a chamada função composta e representada como G bola F. G bola F vai de M para N. E, fato importante que você deve demonstrar, a composição de funções bijetivas é uma função bijetiva. Deste modo, como nós temos uma bijeção de M em N, nós temos que M e N são equipotentes. Agora observe o seguinte, M e N são números naturais, M e N são elementos de ômega. O que nós podemos dizer a respeito dos números naturais? Ora, dado dois números naturais quaisquer, há apenas três possibilidades, a famosa tricotomia dos números naturais. Ou um é menor que o outro, ou eles são iguais, ou o outro é menor que o 1. Mas observe, será que o M pode ser menor do que o N? Não pode, porque se o M é menor do que o N, pelo modo como nós construímos os números naturais, então o M está contido em N e o N é diferente do M. Então não pode ser essa situação, porque se ela ocorresse, eles não seriam equipotentes, pelo fato importante que nós estabelecemos no início da discussão. A única situação que resta é M igual a N. E com isso a nossa demonstração, o nosso argumento está concluído. Talvez você esteja com a pulga atrás da orelha agora no seguinte sentido. Poxa, Edgar, mas como que eu posso fundamentar essa ideia ingênua que eu tenho da tricotomia dos números naturais em teoria de conjuntos? Nós não fizemos isso ainda. Como que a gente pode argumentar a esse favor? Bem, para argumentarmos acerca da tricotomia e uma série de outras propriedades acerca da ordem dos números naturais, nós precisamos estudar a ordenação de ômega. Mas isto será feito no próximo vídeo desta série. Caso você queira acompanhar a demonstração do fato que ficou faltando, por gentileza acompanhe o vídeo mais um pouquinho. Caso já esteja convencido ou convencida, muito obrigado por ter assistido o vídeo.
Um forte abraço e até a próxima. Para você que ficou, vamos entender como argumentar a favor do fato importante enunciado anteriormente. Vamos apresentar o argumento que faltava. Nós queremos mostrar que se A é um conjunto finito, então não existe um conjunto B, tal que B está contido em A, B é diferente de A e B é equipotente a A. Observe que nós acabamos de argumentar que se um conjunto é finito, então ele é equipotente a um único número natural. Então nós podemos reduzir esta discussão aos naturais e para isto basta mostrar que nenhum número natural é equipotente a um subconjunto próprio. Nós vamos adotar a seguinte estratégia. Nós vamos considerar o conjunto F formado de todos os números naturais, tais que toda função injetiva f de nn tem imagem n. Ora, o que isso está dizendo? Espera aí, vamos entender direitinho isso. Suponha que você tem um conjunto n, esse n é um número natural, então temos duas possibilidades para estabelecer funções injetivas de n em n. Então veja, tem um primeiro caso à esquerda, em que nós vamos estabelecer uma função injetiva de n em n, e tem um segundo caso à direita. Como é função, todo elemento do conjunto à esquerda vai ser associado a algum da direita. Como a função é injetiva, indivíduos diferentes à esquerda são associados a elementos distintos à direita. Ora, então uma função f injetiva ela pode ser tal que ela cubra todo o conjunto n da direita. Ou seja, a função é bijetiva. Mas há uma outra possibilidade em que a função não é bijetiva. Ou seja, ela não é sobrejetiva e tem um elementozinho ali, fica sobrando alguém à direita, que não é imagem de ninguém da esquerda. Nós vamos mostrar que a situação da direita nunca acontece. Ou seja, que toda função injetiva f de nn tem como imagem o n inteirinho. Não sobra ninguém. Deste modo, se nós mostrarmos que toda função injetiva de nn é bijetiva, nós estaremos bloqueando a situação da direita. E para podermos concluir que nunca ocorre o caso da direita, basta mostrar que f é igual a ômega. Como que a gente faz isso? Exato. Queremos provar que vale para todo número natural. Vamos provar por indução. Observe que o caso base, embora abstrato, ele é bem simples. Passo base, n igual a zero. Ora, a única função que nós temos de zero em zero, ou seja, do vazio em vazio, é a função vazio. E esta função é injetiva. Ô louco, por que isto? Ora, por que o vazio é uma função? O vazio é uma função por vacuidade. Qual seria o caso do vazio não ser uma função? O vazio não seria uma função se tivesse um elemento no conjunto da esquerda não associado a um elemento no conjunto da direita. Ora, mas o conjunto da esquerda, o domínio é vazio. Como que vai ter um cara lá? Não é possível. Então, é função por vacuidade. Para não ser injetiva, você teria que ter dois caras do domínio, dois caras da esquerda, indo para o mesmo indivíduo, indo para o mesmo elemento à direita. Como que você vai ter dois caras da esquerda se o da esquerda é vazio? Então, vacuamente, ela é injetiva. Deste modo, a imagem do vazio claramente é o vazio que é o zero, e o vazio pertence a f, ou seja, o zero pertence a f. Podemos agora considerar então a hipótese de indução. Se f é uma função injetiva de n em n, então a imagem de f é o próprio n. Falta agora apenas verificar o passo indutivo, ou seja, verificar que se nós tivermos uma função do sucessor de n no sucessor de n, então a imagem desta função é o próprio sucessor de n. Para entendermos um pouquinho melhor o que está acontecendo, eu vou ilustrar tomando um caso particular em que o n é igual a 2. Então f é uma função do sucessor de 2 no sucessor de 2. Eu vou usá-la como
ilustração e nós vamos fazer o argumento, vamos tecer o argumento de modo geral. Observe o seguinte, se você tem uma função do sucessor de 2 no sucessor de 2, você tem uma função de 3 em 3, mas o 3 é 0, 1, 2. Observe que pela hipótese de indução, você já tem que a imagem de f de n em n é o próprio n. Com isto, a parte vermelha, ela está representando para a gente a hipótese de indução. E você tem que o elemento novo que foi acrescentado, o sucessor de... o elemento novo que você colocou que não tinha antes, que é o 2, está sendo associado ao 2. Com isto, pensando num caso geral, você tem que a imagem de f restrito a n é igual ao n, pela hipótese de indução. O que significa imagem de f restrito a n? Você vai olhar a função não de n mais e n mais, mas a função até o n apenas. E pela hipótese de indução, isso já está estabelecido. Como a função é injetiva, nós temos então a certeza que o único elemento da esquerda que está sem imagem é o n. E o único cara da direita que não é imagem de ninguém também é o n. Logo, estenda esta função que estava restrita ao n antes para f de n igual a n. Desse modo, a imagem de f é o n, que é da restrição, unido com o unitário do n, que é o elemento novo, e isso é nada mais, nada menos do que o sucessor de n está verificado para o caso A, o passo indutivo. Este caso mais simples não é o único que pode acontecer. Você pode ter um pouquinho mais sofisticado, que é uma injeção de sucessor de 2 em sucessor de 2, em que f de m é igual a n para algum m menor que n. No caso particular, o m0 e n2. Em vez de 2 ir em 2, n em n, você tem o m indo em n, você tem o 0 indo em 2. Como que a gente pode tentar provar o passo indutivo nesta situação? A ideia é simplesmente reduzir o caso B ao caso A. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos definir uma nova função que corrija esse probleminha que nós temos. Do m está trocado com n. Defina g de m igual a f de n, e com isso você vai forçar ali o alinhamento do zero, digamos assim. E g de n igual a f de m, que é igual a n, forçando o alinhamento do n, do 2 no caso particular. E nas outras situações, deixa como está. Observe que fazendo isso, você vai ter que a imagem de g é exatamente a imagem de f. Porque a imagem de g coincide com a imagem de f em todos os pontos, exceto em f de n e em f de m. Mas f de m e f de n também foi colocado na imagem de g. Desse modo, então nós podemos concluir que as imagens são as mesmas, G reduziu o caso B ao caso A, e deste modo o passo indutivo está completo e a prova também está completa. Bem, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Caso tenha ficado alguma dúvida, alguma imprecisão, alguma coisa não muito clara, por gentileza, interaja nos comentários. Um forte abraço, até o próximo vídeo e